Lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Hoje a gente vai fazer uma pregação meio contra a cultura aqui. Eu quero estar falando com você a respeito da arte de perder. Normalmente a gente vem na igreja para ouvir falar de vencer, de ganhar, de vir pegar a bênção. Só que tem esse outro lado da moeda que pouco é explorado e que devido a isso tem um gap, né? Tem um buraco para ser resolvido e que passa despercebido, e a gente só vai perceber isso na hora que a gente passa por uma situação como essa. E eu pensando a respeito dessa palavra, eu me lembrava da época de infância. Na época de infância tem muito aqueles jogos de competição, né? Tinha bater figurinha, tinha jogar birola. Você sabe o que é jogar birola, Matheus? Você já jogou birola na vida? Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia o pessoal joga muito videogame. Mas o que acontecia? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso daqui. Quando você estava ganhando, era uma coisa. Mas quando você era o que tinha mais e de repente você perdia tudo aquilo que você tinha, aí você entrava em desespero total. Aí você pedia emprestado pros outros e perdia que você pegou emprestado dos outros. E tipo assim, parece que era um buraco sem fundo. E quanto mais desesperado você fica, pior a situação fica. E isso fala muito a respeito dessa questão de não saber perder. Porque se soubesse perder, na hora que você viu que você tinha perdido uma quantidade razoável, você já parava por ali. Mas o fato de não saber perder faz com que a gente perda mais do que aquilo que a gente deveria. E talvez a gente fale assim, mas isso é coisa de criança. Isso acabou, né, lá na minha infância. E hoje, agora que eu sou adulto, eu tenho domínio próprio. E algum tempo atrás, eu comecei a aprender a investir no mercado financeiro. Aqueles gráficos que ficam subindo e descendo lá e você compra na baixa e vende na alta e vice-versa. E eu lembro que a gente investia em grupos, né? E tinha o professor que ensinava e ele ficava fazendo um investimento ao vivo ali junto com a gente. E aí a gente ia fazendo conforme ele mandava fazer. Só que mesmo assim, ele sempre falava pra gente assim, o mercado é soberano. O mercado é soberano, ninguém ganha do mercado. Aí eu ficava pensando, se o mercado é soberano, então pra que a gente tenta? Né? Pra que a gente ainda dá a cara a tapa pra perder? E muitas das vezes acontecia do dia mal. Sabe, o dia que você vai pra perder. Só foi, entrou e se ele perdeu, todo mundo perdeu também. Só que ali eu aprendi uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria aprender num ambiente como esse. Porque chegava um determinado momento onde uma operação era perdida, outra era perdida, ele falava, encerramos por hoje. E aí todo mundo ficava, não vamos tentar recuperar aquilo que a gente perdeu? A mentalidade do jogador de birola. Não vamos tentar recuperar aquilo que a gente perdeu? Ele falou, não, a primeira coisa que você tem que aprender para você investir é que você tem que saber perder. Ele falou, fecha o seu computador agora, vai fazer outra coisa, e amanhã, quando você começar de novo, você não vai começar para recuperar o que você perdeu. Você vai começar do zero. E essa é a mentalidade que eu pensava que eu tinha domínio próprio. Mas enquanto eu não vivi isso, você vê você perdendo ali e desesperado, querendo recuperar aquilo que você perdeu. E a pessoa fala, para, chega, fecha tudo e vai embora. Eu, como servo de Deus, que achava que eu tinha os frutos do Espírito com relação a isso, uma pessoa que não entende nada de espiritualidade me deu uma das maiores lições da minha vida. E falando a respeito dessa questão de perder, tem até um filme, né, que ficou muito conhecido lá antes de 2010 aí, que é aquele filme do Rock, do boxeador. E aquele filme ficou conhecido justamente por esse fato.
apesar de ser um filme que falava de um esportista, então o esportista ele sempre quer ganhar, aquele filme falava exatamente a respeito disso. Né? Tinha até uma frase que eu até marquei aqui, que ele fala assim, ó: ninguém vai bater tão forte como a vida, mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. Então, em suma, o recado em si, a ideia central do filme não era a respeito da vitória, era a respeito da luta que você tem contra você mesmo. Porque no fim das contas, você percebe que a batalha que você está vivendo não é contra a pessoa, é contra o seu próprio ânimo. Quando você está ali perdendo as suas birolas ali e querendo recuperar tudo de volta, não é a respeito da pessoa que ganhou de você, é a respeito da sua falta de controle, a respeito da sua falta de responsabilidade com as suas próprias coisas. E você percebe que você não está tão preparado como você achava que você deveria estar. E uma das coisas que é interessante, assim como eu falei aqui logo quando eu comecei, nós fomos ensinados a ganhar. O tempo todo a gente só fala de ganhar, mas ninguém ensinou a gente a perder. É por isso que em momentos de situações extremas, a gente não sabe como agir. E ao invés da gente conseguir estabilizar a situação, a gente piora mais ainda do que já estava. É normal que uma pessoa que está endividada, e isso agora é psicológico, ela consiga se endividar mais ainda. Ao invés dela resolver o problema que ela tem, ela vai arranjar um outro problema maior ainda para tampar esse buraco que tinha aqui. Parece que tipo assim, a pessoa ela pensa, já está tudo indo por água abaixo mesmo, vou enfiar o pé na jaca, né? É como se a pessoa ela abandonasse literalmente. E o que nós precisamos entender, quando a gente fala a respeito de ser ensinados a ganhar, é que a ideia central, a ideia principal não é que nós não desejemos ganhar, nós precisamos ganhar, é claro. Só que é literalmente essa intenção que eu aprendi lá naquele curso. Para você ganhar, primeiro você tem que aprender a perder. Porque você pode até ganhar, só que se você não sabe perder, até aquilo que você ganhou, uma hora você vai perder. Né? Eu ganhei, só que no dia que eu perdi também, eu perdi tudo. E é nisso que consiste a gente viver uma vida equilibrada. A gente saber onde a gente está pisando de uma forma inteligente e responsável. Só que o que é interessante quando a gente fala a respeito do Evangelho é que Jesus, ele nos dá uma grande lição quando fala a respeito dessa questão de perder. E eu percebo na vida do ser humano em si, a nossa vida ela é pedagógica. Então todos os tempos que a gente está vivendo tem alguma coisa para a gente aprender. E o nosso caminhar com Deus, o nosso caminhar na terra, ele tem um propósito em específico. Você percebe que o tempo todo, Deus está nos lapidando, né? A palavra de Deus diz que a vereda do justo, ela vai brilhando, brilhando, até chegar a ser dia perfeito. Então é como se a cada luta que a gente enfrente, a cada problema que a gente consiga transpor, a gente vai avançando, a gente vai crescendo. E a gente vai mudando conforme aquilo que a gente era antes. E talvez hoje você olhe para você e fale assim, eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas você também tem a garantia de que você já não é mais quem você era. Então a gente percebe que a gente está no meio desse trajeto. E a primeira coisa que nós vamos perceber é que existe uma contradição com relação àquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que o mundo empurra goela abaixo em nós. Porque nós percebemos que principalmente hoje nós vivemos nessa época da autopreservação. Nós vivemos numa época onde as pessoas elas falam assim, eu não vou me envolver com isso porque isso não é problema meu. Né? Cada um que resolva os seus próprios problemas. E, inclusive isso tem sido uma medida adotada até por pessoas que se dizem cristãs. E o que nós não se lembramos é que Deus, Jesus, ele comprou uma briga que não era dele. Ele desceu na terra para ele resolver um problema que não era dele. E aí é que entra essa questão desse texto que você abriu a sua Bíblia aí. Ele fala assim no verso 24, 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la.
E você percebe que o evangelho, ele fala a respeito de perdas e não exclusivamente a respeito de ganhos. Então você consegue entender aqui que eu estou falando a respeito de um evangelho que ele é dividido, onde tem pessoas que elas só vivem essa parte do ganho que ele me oferece. Só que a parte do meu oferecimento e da minha perca eu não quero entregar. Você percebe que quando Jesus ele chega diante daquele jovem rico, o jovem ele pergunta da parte boa, como que eu faço para me herdar a vida eterna? E aí quando Jesus fala assim, vende tudo e me segue, é a mesma coisa que ele está falando para nós aqui. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É a mesma coisa que ele falou para o jovem rico, abandona tudo aquilo que você tem e me siga. Negue-se a si mesmo, negue ao seu egoísmo, negue as suas intenções fúteis, a sua materialidade e me siga. É a mesma coisa que ele propõe para nós hoje. Então o evangelho ele fala a respeito de perder para ganhar. Qual que é o problema? O problema é que eu quero ganhar para ganhar. Ele fala, aquele que perder a sua vida, achá-la, mas aquele que ganhar a sua vida, perder-la. Então o evangelho não é a respeito de ganhar para ganhar, é a respeito de perder para ganhar. E dentro desse conceito que a gente fala aqui a respeito de autopreservação, nós temos uma missão que começa com uma perda. Essa missão do evangelho ele já começa com uma perda. E essa primeira perda é esse primeiro encontro que eu tenho com Deus. Porque a partir do momento em que eu me encontro com Deus, ele já me faz esse convite. Deixa a sua vida, deixa de viver a sua própria vida e a partir de hoje vive a minha. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a primeira quebra, a primeira perca que todos nós vamos passar, que todos nós vamos viver. Uma perca que ela não resolve totalmente a nossa situação, que não nos coloca exatamente numa situação de santo totalmente, mas já é um começo, já é um progresso, diante da pessoa egoísta e sem perspectiva que você era. A partir do momento em que eu me encontrei com Deus, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho uma intenção. A Esther acabou de cantar assim, eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus. Então eu tenho um propósito a partir de então. Antes eu vivia para mim mesmo. O apóstolo Paulo fala assim, chegarão dias em que as pessoas serão amantes do seu próprio ventre. Seja bem-vindo. Nós estamos vivendo nesse tempo hoje, é agora mesmo. As pessoas hoje elas estão vivendo por si só. Eu vou chegar mais para frente, depois eu vou explicar essa questão dos tempos atuais e o que significa cada uma das situações que a gente está vivendo. Então já escreve aí que a primeira perda que nós vamos viver no nosso processo é a entrega que nós fazemos para Cristo. A segunda perda que nós vamos viver é aquilo que é o casamento. O casamento é o segundo convite para que você se entregue e deixe de ser aquilo que você era antes. Eu costumo dizer que o casamento é uma ferramenta de Deus para você deixar de ser quem você é e se tornar o melhor que você pode ser. O casamento é uma escola do servir. O casamento é um lugar onde você não entra para ganhar, você entra para entregar, você entra para servir. O casamento ele é uma hierarquia na horizontal, onde o maior serve o menor. É literalmente a hierarquia do reino, porque no reino Jesus fala assim, quem quer ser o maior, sirva a todos. E no casamento é a mesma coisa. Por que os casamentos não dão certo? Porque ao invés das pessoas viverem na hierarquia do reino, viver os princípios do reino dentro do casamento, eles querem viver do seu próprio jeito. Então ao invés de eu me submeter a essa ferramenta transformadora, eu quero que o casamento se submeta ao meu jeito. E tem que ser do jeito que eu quero, e não do jeito que Deus falou que tem que ser. Então você percebe que ali no casamento, se antes eu tinha minha vida, eu tinha mamãe, eu tinha papai, 100% para mim, agora eu tenho problemas que são meus, né? Agora o marido ele tem um problema da esposa, a esposa tem problemas do marido e os dois têm problemas em comum para resolver. Existe uma entrega que é necessária para que isso continue acontecendo. Não é à toa que na Igreja Católica o casamento é um dos sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento é algo que te deixa mais santo. E lembrando, o próprio Martim Lutero ele fala, né, que 1 ano de casado
lhe tornou mais santo do que 10 anos de celibato. E mais uma frase do Martim Lutero, ele fala que o casamento é uma escola de caráter. Então, fulano não dá certo no casamento porque ele não tem caráter. Então ele está no lugar certo, porque o casamento é a escola de caráter. O problema é quando eu não me submeto a ele. Então ali começa a minha segunda etapa de transformação. A terceira etapa é quando nascem os filhos. Quando nascem os filhos, cada filho vem de um jeito diferente. E cada filho cuida de terminar de mudar aquilo que falta ser mudado nos seus pais. Cada filho, cada pai tem o filho que merece. Cada pai tem o filho que merece. É tudo feito sobre medida. Mas meu filho me dá trabalho demais. Pode ter certeza que você tem uma experiência para você aprender aí nesse trabalho que seu filho está te dando. É a escola de caráter trabalhando em você. E aí, um trabalhava o seu emocional, né? Só vivo em altas emoções. O outro vai trabalhar o seu financeiro. O outro vai trabalhar a sua consciência. O outro vai trabalhar o seu tempo, vai tomar seu tempo total. E você vai perceber que cada filho vai te trabalhar de uma forma diferente. Nenhum filho, você pode ter 10 filhos que todos eles vão ser totalmente diferentes. E aí você começa a perceber como que a ideologia que nós vivemos nos dias de hoje, ela afoga todos esses princípios que nos trazem santidade. Você percebe que hoje em dia as pessoas não querem ter filhos. Por quê? Porque se eu tiver filho eu não vou ter tempo. Se eu tiver filho eu vou ter que gastar dinheiro. Se eu tiver filho eu vou ter que ficar cuidando de coisa de criança, vou perder paciência. A mulher fala, meu corpo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vou ser uma mocinha. Eu não quero ter filho, porque isso fala de serviço, fala de entregar, e eu não quero entregar, eu só quero pensar no meu próprio ventre. Eu prefiro ter um cachorro, eu prefiro ter um gato, eu prefiro ser um pai de pet, que nem a gente falou no último culto aqui, porque dessa forma eu falo que eu tenho um filho, mas ele nunca vai me dar trabalho. As pessoas, elas não querem se casar, as pessoas preferem ficar a vida inteira na casa dos pais. Por quê? Porque se eu casar, aí eu vou ter que amadurecer. Eu vou ter que ter mais responsabilidades. Eu vou ter que me santificar mais. Eu vou ter que me esforçar mais para que esse negócio dê certo. Isso vai me obrigar a passar por um próximo nível que eu não estou querendo. Eu estou querendo ficar nesse nível aqui de sempre. Então você percebe que a ideologia de hoje, ela fala exatamente o oposto daquilo que Deus nos fala. Porque desde o princípio, desde quando Deus ele estabelece as suas leis, ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Ele estabelece como que funcionam as coisas para que você seja bem-aventurado, para que você seja feliz. Só que qual que é o problema? O nosso conceito de felicidade cultural, mundano, ele não bate muito com o conceito de felicidade de Deus. Porque se você quiser experimentar o que é felicidade de verdade, você vai ter que partir da entrega. Você vai ter que perder ao invés de simplesmente querer juntar. Porque toda vez que você faz uma entrega, toda vez que você serve, você é a pessoa mais satisfeita de todos. É liberado uma dose de ocitocina dentro de você de uma tal forma que parece que você foi o maior beneficiado de tudo, por mais que você só entregou. Agora, por um outro lado, naquilo que nós aprendemos na ideologia desse mundo, eu não vou ficar fazendo para os outros. Eu vou fazer para mim, eu vou cuidar da minha parte, das minhas coisas. Então você percebe que essa ideologia, ela é um impeditivo que nós temos hoje para que as pessoas não consigam assumir o seu propósito. Para que as pessoas elas venham a cair nesse mar de depressão. Depressão por quê? Porque eu não tenho propósito na vida. Eu não tenho por que viver. Minha vida não tem sentido, não tem graça. Não tem graça porque você perdeu tudo aquilo que era para você fazer na sua vida. Todos os propósitos mais básicos que tinha. Você percebe que quanto mais liberdade o mundo propõe para as pessoas, mais perdidas elas ficam. Houve um tempo onde as coisas eram mais quadradas. Eu não digo que era melhor, eu só digo que era mais fácil de você se entender. Porque há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, as coisas elas eram mais específicas.
Um homem que é um homem de respeito era um homem casado. Se o cara ele era casado, você fala, não, é um homem de família, é um homem casado, é um homem que tem filhos. A pessoa que era casada, ela casava, daqui a pouquinho ela já estava com filho. Era normal, fazia parte. Quando o rapaz começava a ganhar um pouco mais de idade, as pessoas já começavam a falar, vai casar. Fazia parte da vida da pessoa. Eu cresci, eu estou trabalhando, agora eu vou constituir família, eu vou criar os meus filhos, vou cuidar dos meus filhos. Era tudo muito mais fácil. Agora, hoje em dia, desde a escola, a criança ela já é ensinada, você não precisa ser do sexo que você nasceu. Aí depois, você não precisa namorar com uma pessoa do mesmo sexo que você. Você não precisa casar se você quiser. Se você quiser, você não precisa ter filho. E aí a pessoa ela vai crescendo com a cabeça sem saber o motivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se as coisas mais básicas, né, conforme eu falei com o Carlos aqui da última vez que eu preguei, se o fato de eu conservar a espécie, que é a coisa mais básica de todo ser vivo, eu não estou fazendo, então tá valendo do que a minha vida aqui? Se eu não estou fazendo o básico, que dirá se eu estou fazendo o pacote avançado então? Se eu não estou me conhecendo, se eu não sei nem quem eu sou, que dirá se eu sei o que é para mim fazer e para onde é para mim ir? E no fim das contas, aonde a gente caiu? Você percebe que o fato de você estar totalmente perdido com relação a isso impede de você descobrir literalmente quem você é. Porque a intenção do inimigo, pensa no seguinte, o inimigo ele não consegue frustrar os planos de Deus. Lá em Jó 42, ele fala assim, eu bem sei que tudo podes e que nada pode frustrar os planos que tens sobre mim. O inimigo ele não pode frustrar os planos de Deus, mas ele pode frustrar o plano dos filhos. Ele não pode contra Deus, mas ele pode fazer com que você viva uma vida totalmente perdido, que você nunca vai viver os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, que você nunca vai viver a história que, conforme está escrito lá em Salmos, Deus escreveu a seu respeito. Você sempre vai viver iludido, buscando essa felicidade egoísta que nunca vai achar. Então você percebe que quanto mais perto do Pai, mais longe eu estou dos porcos. Mas quanto mais perto dos porcos, mais longe eu estou do Pai. É uma questão de escolha, de decisão. Eu preciso ter maturidade o bastante para entender que é melhor eu ficar com o Pai do que eu ter essa falsa liberdade comendo comida de porco. É uma questão de decisão com relação à minha vida. Eu escolho, eu decido viver aquilo que Deus diz que é melhor, não aquilo que eu acho que é melhor. Porque, de uma forma sincera, tem muita coisa que está escrita na Bíblia que nós preferimos que Deus não tivesse falado. Eu queria fazer do meu jeito, mas Deus fala que é do jeito dele. Sendo assim, eu escolho fazer do jeito dele, porque o jeito dele é garantido. Mas você vai ter que perder, Júnior. Então eu escolho perder. Você vai ter que abandonar esse seu jeito egoísta de ser. Eu escolho abandonar o meu jeito egoísta de ser. O que for preciso para que eu venha cumprir com aquilo que Ele manda que eu faça. Porque se tem uma pessoa que sabe qual que é o meu desígnio, que sabe qual é o meu propósito, para que fim eu fui criado, foi aquele que me criou. Não é a minha mãe, não é o meu professor, não é o meu amigo. Ninguém sabe melhor do que Deus qual é o meu fim, o para que eu estou aqui. E se eu quero saber para que serve alguma coisa, eu preciso ligar para o fabricante. E talvez se nessa noite você está vivendo essa vida perdida, sem saber se você vai ou se você fica, sem saber se você larga de mão ou se você corre, é a hora de você ligar para o fabricante e falar, não sei para que serve esse negócio aqui, não estou entendendo. Não sei por onde entra e nem por onde sai. Mas Ele tem todas as respostas que você precisa. E até aquilo que você chama de defeito, Ele chama de características especiais. O jeito de Deus trabalhar é totalmente diferente do nosso. Então é por isso que muitas das vezes você tem buscado tanto felicidade, e quanto mais você busca, pior você fica. Agora em Deus, você fala, nossa, mas esse negócio é ralado demais. Onde que eu vou ter felicidade agindo dessa forma aí? Em Deus você descobre como as coisas são na realidade, de verdade.
não do jeito que eu acho que é ou como as pessoas dizem que tem que ser. A liberdade, ela não está em eu me jogar e fazer do jeito que eu quiser. A liberdade está em eu fazer aquilo que tem que ser feito, por mais que eu não queira fazer, porque eu sei que aquilo é melhor para mim. É dessa forma que eu entendo que eu estou vivendo maturidade. Quanto mais você se coloca no processo de Deus, mais maduro você fica. Quanto mais você foge de Deus, mais infantil você se torna. Você continua igual o menino da birola lá, jogando, perdendo e perdendo cada vez mais e se desesperando e piorando cada vez mais a sua situação. Mas Deus, Ele é o Deus que te dá o basta. É o Deus que te dá o aprendizado. A palavra de Deus diz que juntamente com a aprovação, Ele te manda o escape. Então eu preciso parar de procurar do lado de fora e perceber que na minha própria prova, Deus ele já tem toda a instrução que eu preciso. No meu próprio caminhar, no meu próprio deserto, Deus já está me forjando. O problema é eu tenho que parar de falar para Deus me tirar da prova e começar a falar: Deus, o que está faltando para me resolver essa prova? O que eu não consegui acessar ainda? Amém? Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.